Pode ir, Ju. Oi, gente, bom dia. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu e a Clara, antes de começar, a gente estava muito animada, porque a gente realmente se sente encorajada quando a gente está diante de colegas, né? A gente sabe que a sociedade nos coloca num lugar de poder, né? Num lugar de saber, um lugar de sempre conseguir resolver todos os problemas. E a gente fica muito fragilizado quando a gente não consegue resolver. Então, quando a gente abriu essa aula para vocês, a gente falou assim, que bom que tem tantas pessoas, né? A gente teve muitas inscrições e que bom que tinha tantas pessoas, né? Interessadas em estar conosco, fazendo parte dessa revolução amorosa. Pessoas que já conhecem o nosso trabalho e que também, em algum momento da vida, da carreira, se sentiram incomodadas como as coisas estavam indo, né? Então, é maravilhoso ser encorajada por vocês, porque é quase que uma luta, né? Porque parece que a gente está remando contra a maré. Só que eu até achava que estava remando contra a maré durante muito tempo, quando eu vi que eu tinha respaldo científico, quando eu vi que eu tinha ciência do meu lado, e quando eu vi que eu tinha a ciência do meu lado, os meus filhos ao meu lado e os pacientes ao meu lado, né? Quando eu comecei a sair daquilo, eu preciso resolver tudo, eu preciso resolver todas as patologias, eu preciso diagnosticar tudo, e quando eu comecei a verdadeiramente sentir. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, né? Dizendo muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada mesmo. Isso me encoraja e encoraja a Clarissa, encoraja todas nós da escola. Então, eu vou falar que minha história começou há 25 anos atrás. Eu acho até que começou antes, porque desde pequena eu falava que eu queria trabalhar com crianças, desde muito pequenininha, né? Não tinha ideia do porquê, mas eu queria cuidar do outro. Hoje eu sei porquê. Então, eu sempre quis cuidar do outro. E quando fui escolher a medicina, meio que não escolhi a medicina, eu queria fazer pedagogia ou psicologia, e meu pai falou, já que você quer trabalhar com criança, você vai fazer pediatria, porque pediatria vai te dar mais dinheiro. E fui para pediatria, mal sabendo que eu ia estar hoje aqui, também trabalhando com tudo isso junto e misturado. Mas, enfim, comecei na pediatria, querendo cada vez mais buscar conhecimento. E eu sempre fui uma aluna muito estudiosa, uma aluna de pediatria também muito estudiosa, e me considerava uma boa médica, sempre me considerei, e me consideravam também uma boa médica, capaz de fazer diagnósticos, capaz de tratar da melhor forma, sempre atualizando. Só que eu comecei a ficar um pouco inquieta, né? Depois de muito tempo de profissão, porque além de me considerar competente, eu me sentia amorosa, carinhosa, né? Os pais me amavam, as crianças, entre aspas, me amavam. E o que aconteceu na minha história, eu vou tentar ser breve, porque eu e a Clarice, a gente falou assim, vamos ser breve para poder falar tudo que a gente planejou. Então, eu vou tentar falar brevemente da minha história. Então, eu sempre me achei uma pediatra competente, tecnicamente quase perfeita, porque a gente busca a perfeição o tempo inteiro na nossa vida, né? Me achava uma excelente mãe, porque junto com o meu início na pediatria, né, eu fiquei grávida em setembro, antes de completar meu R2 de pediatria. Então, eu comecei no consultório pediátrico com muita coragem, junto com o nascimento do Rafael. Então, eu comecei com aqueles pacientes pequenininhos lá, junto com o Rafael em casa. E eu me sentia muito empoderada, porque eu sabia da dor daquela mãe, porque eu estava vivendo a mesma dor. Então, eu sempre me colocava no lugar daquela mãe, e sempre fui muito empática com a mãe, e sempre fui muito carinhosa, amorosa com as crianças. Só que um belo dia, depois de muito tempo agindo sem ver a criança, invisibilizando a criança e com um olhar totalmente centrado no adulto, com condutas técnicas lá, aquelas de livro e de estudos científicos, eu comecei a ver uma epidemia acontecendo no consultório. Meninos que me olhavam com muito amor, começando a me olhar com desdém, assim como aconteceu na minha casa. O Rafa, um dia, me olhou com um olhar de desamor, reagindo realmente àquela mãe que ele tinha. E eu identifiquei no olhar do Rafa o olhar dos meus pacientes adolescentes. E eu, com
profunda ignorância da adolescência, que sempre foi uma área que eu fugi, também nos congressos, além de fugir do comportamento, desenvolvimento, amamentação, eu fugia da adolescência. E os meus pacientes me olhavam com um olhar de desprezo, mesmo, quando eu falava para a mãe colocar de castigo, quando eu falava para a mãe, quem manda na sua casa, é você ou ele? Então, nesse momento, eu comecei, não nesse momento, mas com o Rafael em casa, então por isso que a minha história começou na minha casa, eu falei assim, esse olhar do meu filho, que era tão amoroso, se transformou por minha causa. Eu tenho responsabilidade sobre isso. E eu tenho responsabilidade também no consultório sobre tudo que eu tenho causado. O que está faltando para mim? E comecei a estudar de todas as fontes possíveis. Comecei primeiro a estudar educação parental mesmo, comecei lá pela disciplina positiva, e fiquei um tempo ali na disciplina positiva, buscando ferramentas para poder melhorar comportamentos. Também achava que era assim que eu ia mudar tudo. Só que aí a coisa foi se estendendo e o problema foi reaparecendo. Não era sobre resolver comportamentos, era sobre voltar a sentir de verdade os meus filhos, voltar a sentir, voltar não, começar a sentir os meus filhos, começar a sentir os meus pacientes. E eu comecei a ver que a minha abordagem poderia ser centrada na criança. Eu poderia respeitar mais aquele ser humano. A medicina lá atrás achava que as crianças não sentiam dor. A medicina lá atrás achava que as crianças esqueciam da dor. Muito tempo atrás, a gente não fazia anestesia em criança para fazer procedimentos cirúrgicos. A medicina evoluiu. E eu falo, a gente traz para o nosso consultório tantas vivências, tantas crenças, a gente traz tantas violências normalizadas em forma de amor, né? Em forma de carinho, né? Então, quando eu comecei nesse caminho de descobrir mais, de sentir mais, e de também olhar para mim, né? De me autoconhecer e saber que eu não ia resolver todos os problemas, e que eu podia, sim, não conseguir resolver todos os problemas, que eu não precisava resolver tudo, né? Eu quero, só para completar, claro, para não estender, quando eu tinha um paciente que eu não conseguia resolver, e eu ficava muito inquieta, né? Aquelas cólicas que não resolvem com nada. E o nosso impulso, né, como médicos, é sempre medicalizar mais, né? Então, se aquela asma não está controlada, mais corticoide, mais remédio, mais uma associação de um com o outro. Aí, quando a gente tem um menino que tem uma cólica, não está resolvendo isso, então eu vou para isso, e vou para aquilo, e começo a fazer, mesmo sabendo as características da cólica, mesmo sabendo que nenhum remédio iria passar, a gente vai para poder, aquela família, achar que a gente está resolvendo, a gente vai fazendo, tendo condutas que fogem e vão até para o absurdo. Quando a criança não dorme, eu fico aflita, achando que o problema é meu, eu preciso solucionar, e aí eu lanço mão de um remedinho para essa criança dormir. Então, nesses momentos, né, nesse momento principalmente, eu comecei a ver que não era por aí. A epidemia de doenças mentais, emocionais, físicas, tinha outra explicação, né? Então, eu precisava ampliar meu olhar, sentir mais. E foi aí que eu cheguei na educação positiva, e eu vou deixar a Clara contar a história dela para a gente depois se aprofundar um pouquinho mais nisso. Bom dia, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu estou aparecendo. Estou, agora eu vou. Bom dia, sejam bem-vindos também. Obrigada, Ju. Sempre é muito emocionante escutar e perceber, né, o seu caminho de transformação. Meu caminho foi um pouco diferente, mas também tem muitos pontos que conversam com a história da Ju, principalmente em relação ao maternar, né? E como que a gente, a partir do que a gente acredita, como que a gente vai reproduzir isso na vida profissional, e como que à medida que outros pais vão valorizando o que a gente está trazendo, como que a gente vai se empoderando e entrando num lugar, assim, até de uma certa arrogância, e questionando pouco, né? E invisibilizando, às vezes, mais ainda as crianças. Então, vou, né, fazer um recorte também da minha história, e eu quero começar falando assim, que o primeiro estágio, quando eu estava no terceiro período da psicologia, foi como educadora parental num centro lúdico, em Belo Horizonte. E não sei se vocês conhecem o Clique. Eu fiz estágio lá,
e eu era responsável por uma turminha de 3 anos. Logo nessa fase aí dos 3 anos, quando o euzinho está chegando, né? E eu ficava durante o turno da tarde com eles. E lá, as crianças também, elas eram apaixonadas comigo. Elas também, tinha criança que a mãe falava, não, mas ele sonha com você, ele pede no fim de semana para vir para cá, para estar com você. Às vezes, teve uma vez na festa junina que o menininho queria ficar no meu colo o tempo inteiro, e a mãe extremamente incomodada. Então, eu também sempre tive esse jeito, essa vontade de trabalhar com crianças, de apoiá-las, né? Assim, eu senti uma empatia enorme, assim, eu fui uma criança que tive uma infância muito brincante, muito em contato com a natureza, muito próxima dos meus avós, e no sítio. Então, assim, aquilo para mim fazia muito sentido, estar ao lado de crianças e poder permitir um brincar livre, enfim, um contato com a natureza, e levar isso para esses pais. Mas nesse estágio eu me dei conta que a criança não era o problema. Que, na verdade, né, essa criança, ela estava... a gente podia fazer um trabalho legal ali, a gente podia ter uma vivência boa ali na escola, nessas 4 horas que eu ficava com eles, mas que muitas vezes, quando eles voltavam para esse ambiente, se esses pais não vissem, não reconhecessem as necessidades deles, essas crianças, elas rapidamente voltavam para essa desorganização, para um lugar aí de muito sofrimento. E eu comecei a ver como que a criança, ela era simplesmente um sintoma, um retrato daquilo que está no inconsciente da família. E eu comecei a ver isso com muita nitidez, com muita clareza. Mas mesmo desde o 3º, 4º período de faculdade, que foi quando eu terminei esse estágio, me dando conta disso e buscando dentro da faculdade disciplinas, né? Na psicologia, a partir do 5º período, você começa a fazer muitas disciplinas optativas. Então, eu me formei na Federal de Minas, e lá do 5º período a gente podia fazer isso, mesmo tendo muitas disciplinas de psicanálise, de psicologia comportamental, que eu já percebia que ali tinham certas limitações, e mesmo buscando alguns caminhos, né, da psicologia junguiana, da psicologia... Ai, me deu um branco aqui. Eu tinha um professor de psicologia social, da psicologia educacional, enfim, mesmo indo em outras áreas, né, eu comecei, quando eu tive o meu filho, e como eu disse para vocês aqui no inicinho, antes da gente começar a gravar, eu me formei grávida, e eu dei uma pausa na minha vida profissional e fui me dedicar a ele, eu, pouco a pouco, fui percebendo, num primeiro momento não, mas depois de um tempo, prosseguindo nos meus estudos, depois de passar por uma separação do meu companheiro e tendo investido muito na nossa relação, eu comecei a perceber como eu estava afastada do João. Como que mesmo sabendo, mesmo estudando, mesmo propiciando para ele uma vida muito em contato com a natureza, uma comunidade na qual eu tinha ali muitas mães ao meu redor, na praça, e a gente estava junto, sempre ele estava brincando com outras crianças, eu comecei a ver, né, nos meus trabalhos, nos meus processos de ir ao encontro da minha criança interior, porque eu sempre fiz muita terapia, fiz muito curso de crescimento pessoal, então eu comecei a ver que eu estava negligenciando muitas das necessidades básicas do João. E isso só veio à tona com muita clareza para mim depois que eu conheci algumas pessoas que foram me abrindo portas e olhares, assim, a Laura Gutman foi uma dessas pessoas que revolucionou o meu olhar, porque nesses cursos de crescimento pessoal e com essa história que eu contei para vocês, eu sempre me responsabilizava muito pelo que acontecia. Mas tinha coisas que eu não conseguia ver que eram violências, que é isso que acontece com a gente, isso passa e todo mundo na sociedade não percebe, a gente não nomeia, a gente não traz nome para isso, e não tinha Instagram, e não tinha rede social, e como a gente não dá nome para essas violências, e a gente como sociedade não reconhece essas violências, a gente acaba normalizando. Então eu enchi a boca, eu já dava palestra para mães nessa época, eu já tinha aí um grupo de mães muito forte,
esporte, era convidada para grupos em Belo Horizonte para dar palestra para grupos de mães. E aí a gente vai, né, crescendo nesse lugar, assim, empoderando. Eu falava constantemente que o João foi uma criança que eu fiz treinamento de sono de uma forma muito intuitiva, né? Porque não foi porque eu li o Nana Neném, mas foi porque eu fiz mesmo, porque isso tinha me acontecido, estava registrado no meu corpo, e eu achava que isso era ok. O João era uma criança, eu era muito rígida e muito dura com ele, apesar de por fora parecer uma mãe muito presente e amorosa, que tinha, né, aquele horário ali para comer, não quer comer não, então a mamãe vai tirar essa comida, depois se você quiser, você vai comer essa mesma comida e só na hora do lanche, né? E como que eu ia atropelando os ritmos biológicos dele, as necessidades básicas dele, que é o que a gente traz com muita força como um dos pilares dentro da nossa escola, que é o desenho original do ser humano. Que a gente eu não tinha visto isso em lugar nenhum na faculdade. Quando a gente se encontra, né, Ju, a gente fala, nossa, Ju, eu também nunca vi isso em nenhuma disciplina, né, em muitos cursos que eu fiz depois, em muitas atualizações, isso também nunca esteve disponível. Mas a gente começou a entender, nossa, tem coisas aqui que fazem muito sentido, que a ciência respalda já, e que não tão profundamente difundida e que fazem a gente seguir perpetuando a violência que a gente viveu, porque isso está registrado e o nosso inconsciente ele está guiando o nosso comportamento, por mais que eu tenha informações, a gente não questiona muitas vezes essas informações. E aí, quando a gente começa, né, e a gente traz para vocês aqui, que a gente vai falar sobre a importância da perspectiva da criança no nosso trabalho como psicóloga e como pediatras, né, como professores, tem muitos professores aqui também, a gente está trazendo uma coisa que ela não está disponível e organizada, uma informação que não está disponível e organizada facilmente. A gente precisou de estudar muito dos autores referência que vocês vão ver que hoje a gente convidou para pós-graduação, porque a gente quer que vocês tenham acesso a essas pessoas, bebam da fonte, como a gente teve que fazer um trabalho de ir buscando e garimpando isso, porque não estava disponível. Né? Então, a gente quer que vocês entendam profundamente sobre essa perspectiva, sobre como que a gente vive numa sociedade que invisibiliza a criança, que está regida por essa organização patriarcal que coloca o adulto nesse lugar de poder. Quantas vezes eu recebo as mães, né, nos meus atendimentos, lá na escola mesmo, e a gente se sente muito empatizada pela dor dessa mãe, pelo que ela traz, é óbvio, né? Às vezes mães solteiras ou mães que têm muitos desafios, que não têm rede de apoio, que estão ali buscando fazer o melhor para aquela criança, mas quantas vezes a gente vai precisar de dizer e escancarar, né? Tendo esse acolhimento para essa mãe, mas lembrar que tem um ser ali que está sofrendo mais ainda que essa mãe. Que por mais que essa mãe esteja num grande sofrimento e muito desamparada, se ela está nesse lugar, eu não tenho dúvida que o grau de sofrimento que essa criança está vivendo, ele é muito maior do que o dessa mãe, porque ele depende dessa mãe. Então, quando a gente traz, não é para gerar uma culpa, não é para fazer um movimento de paralisação, muito antes, pelo contrário, é para provocar esse movimento de autorresponsabilidade, é para convocar a gente para esse lugar adulto, para a gente acolher o que nos aconteceu lá atrás, porque se a gente não olha para isso, a gente vai reproduzir essa violência inconscientemente com os nossos filhos. E olhando para a minha história, a Ju, para dela, ela fala assim, hoje eu sei porque eu fui trabalhar com crianças. Eu falo, hoje eu sei porque eu fiz esse treinamento de sono intuitivo, sem precisar de ler com o meu filho. Eu sei que eu estava sendo guiada pela minha ferida, pelas minhas dores. E eu estava buscando ali no meu companheiro e tentando salvar a minha relação, tanto que 1 ano e meio depois eu separo, mas eu estava ali buscando ali aquela relação, e o meu filho invisibilizado. Não, eu já fico o dia inteiro com ele, já é suficiente. Agora, na hora de dormir, que hoje eu sei com o estudo do desenho original do ser humano, que é o momento mais sensível, no qual a criança está mais propícia, né? Ela precisa de se entregar, ela precisa de entrar nesse processo de relaxamento profundo, e o quanto que esse relaxamento ele passa pelo contato com esse ambiente primário, com esse corpo, com esse ser que ele conhece, que ele teve intimamente ligado.
Então, se eu não entendo isso, eu vou começar a negligenciar e a minha dor vai falar por mim. Então, por isso que a gente afirma e traz com muita força essa perspectiva da criança no processo clínico e terapêutico, porque senão a gente vai seguir reproduzindo de uma forma muito inconsciente essas violências que a gente também viveu e que a nossa sociedade ainda normaliza. Quer falar, Ju? Isso. E a gente consegue realmente entender da perspectiva da criança quando a gente volta a sentir, né? Então, a gente entendeu lá atrás, porque as pessoas supervalorizavam, né, o deixar de sentir, para ser uma pessoa dura, para ser uma pessoa bem-sucedida, né? Então, a criança tinha que engolir o choro, não podia ter medo, tem que ter coragem. Então, o exemplo que a educação tradicional, né, traz, assim, eu adormeço, eu faço a criança parar de sentir. Não só falando tudo isso, né, barrando as emoções, para poder realmente dar um conforto para o adulto, porque quando a criança não tem medo, quando a criança não tem raiva, quando a criança não sente, não expressa, o adulto fica mais confortável, porque ele também não sabe resolver sobre aquilo, e ele fica querendo resolver, e ele prefere anestesiar essa criança, ela principalmente teve que deixar de sentir para sobreviver. Porque criança é puramente sentimento, é puramente emoção. Ela está ali completamente entregue, né? O mundo adulto é um mundo apressado, que atropela tudo. E esse mundo apressado, ele é um mundo para fugir da emoção. Então, a criança, quando ela está diante de adultos apressados, que fogem da emoção, ela está sozinha, ela está desamparada. Então, ela deixa de sentir para sobreviver ali. Ela deixa de reivindicar as necessidades dela e mostrar as necessidades dela para poder atender as necessidades desse adulto. Porque esse adulto é muito importante para ela. Então, quando dá lá atrás, né, que quando você está diante de uma mãe vulnerável, pensa que é como se essa mãe está vulnerável e ela é a boia de salvação desse bebê em alto mar, imagina como está esse bebê, né? O bote de salvação para esse bebê na vida é a mãe. E se essa mãe está vulnerável, se esse bote está furado, esse bebê está perdido, né? Então, a gente entender para além, e a gente só consegue sair desse lugar de empatia com o adulto para ter empatia com a criança quando a gente olha para a nossa infância. Quando a gente começa a pontuar as violências que vivemos e começamos a enxergá-las nos mínimos detalhes, assim, quando eu resgato, e por isso que um dos pilares da escola é a inteligência emocional, com foco na criança interior, porque se a gente não sentir, e é por isso que a gente tem lá um processo também no nosso ciclo de aprendizado, de autoconhecimento, de autoeducação, de sentir, porque se eu fico só ali, e aí a gente pode falar mais profundamente ainda, né? Eu estou ali totalmente com a razão, porque eu sei que é isso que eu preciso, porque eu aprendi que eu preciso ter conhecimento, eu não me vulnerabilizo diante daqueles pacientes, eu não posso me vulnerabilizar. Olha para você ver como é que tem relação com esse abuso de poder do adulto, nosso abuso de poder de médico, né? Eu preciso de qualquer jeito resolver esse problema, eu não posso me vulnerabilizar, porque senão eu sou um mau médico, né? Então, eu preciso mostrar que eu sei. Então, e isso nos desgasta de uma maneira, né? É uma energia despendida para mostrar ser quem eu não sou, né? Quanto eu perco da minha autenticidade, do meu sentir, provando ser detentor e dono do saber ali o tempo todo, né? E o quanto faz bem para aquela família, para aquela mãe, ter um médico também vulnerável, né? Que E uma também coisa, sente. eu quero pegar um gancho aqui no que você falou, Ju, né? Assim, não é que a gente não vai ter empatia por esse adulto, mas a gente vai apoiá-lo, justamente como a Ju falou, mas eu quero reforçar isso, principalmente, né, para os psicólogos que estão aqui me escutando, mas eu sinto que para todos nós, pediatras também, professores, enfim, como que eu apoio esse resgate ao sentir desse adulto, né? Como que isso vai acontecer? Muitas vezes a criança que está diante deles, ela vai provocar, ela vai acessar um movimento de sentir inconsciente. Então, às vezes, a mãe vai falar assim, Clarice, mas eu sinto raiva
quando meu filho faz isso, mas eu sinto medo, eu fico triste, eu não sei o que fazer, eu paraliso, né? Ou então eu descarrego essa raiva nessa criança, ou eu fico com muita raiva e eu implodo isso, eu travo. E quando eu ajudo essa pessoa a ir lá na infância dela e ver o quanto que a criança que ela foi teve desamparado a partir do momento, é tão bonito, gente, presenciar isso num processo terapêutico, quando a pessoa encontra de verdade com a própria criança. É emocionante, porque ela vai ver e fala assim, cara, agora eu consigo sentir essa criança que está diante de mim, porque eu resgatei a minha própria criança aqui dentro, porque eu vi, eu senti na minha pele o quanto ela esteve abandonada, desamparada, negligenciada. Então, é esse movimento corajoso, no sentido, né, de ser uma ação que nasce do coração. Eu preciso de levar esse meu cliente de volta para casa, para o coração dele. Ele foi inspirado, né, de alguma forma, condicionado, e aí eu vou passar aqui para o próximo slide, né? Ele foi, desde muito novo, afastado das próprias necessidades, como a Ju falou, né? Assim, essa criança está lá e ela pede, ela nasce confiante, ela nasce conectada com o que o corpo dela está comunicando, e ela nasce, né, com essa autoestima, que é essa capacidade de eu sentir o que está me acontecendo e eu pedir. Eu confio que, igual quando eu tive no ventre da minha mãe, eu não precisei fazer esforço nenhum para receber o que eu necessito, essa criança ela vai pedir, ela vai chorar, ela vai usar os recursos que ela tem, ela vai buscar a conexão, ela vai olhar, ela vai fazer sons, ela vai ativar o vagal ventral dela, né? E pedir, eu tô aqui, mamãe, cadê o seu olhar? Cadê o seu cheiro? Cadê o seu toque, a sua pele? Cadê o seu coração que eu escutava, os sons do seu corpo? Eu quero você, eu preciso de você. E se essa mãe não percebe, ela chora. E a hora que ela chora, se o que ela está pedindo não é milimetricamente atendido, e para ser milimetricamente atendido, eu preciso de sentir o que está acontecendo com essa criança. E eu vou contar um exemplo meu. Tinha uma época que o meu marido ele estava viajando muito. E o meu filho, todas as vezes que ele viajava, ele tinha febre. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa ali, que ele estava me comunicando. Nossa, por que quando meu marido viaja, ele tem febre? E viaja de novo, ele tem febre. Ele viaja, ele tem febre. E eu comecei a perceber isso no meu segundo filho, para vocês verem como que as nossas feridas, a gente segue girando em torno delas e quanto que camadas vão vindo, né, de consciência pouco a pouco. A vida ela é tão generosa que ela vai mostrando, dando oportunidades de diversas formas. Ela vai comunicando para a gente o que a gente precisa de integrar. Como que a gente volta para casa? Né? A vida está o tempo inteiro nos levando, só que a gente está tão distraído com os excessos, com os nossos condicionamentos, porque a gente aprendeu. Então, quando essa criança pede, e ela está conectada com o corpinho dela e ela pede, e a gente não atende, a gente não vê, a gente negligencia, ela vai se sentir inadequada. Ela vai sentir que aquilo que o corpo dela está trazendo é errado, é vergonhoso, não pode vir à tona, porque quando vem, esse adulto se desorganiza, esse adulto, ele me oprime, esse adulto descarrega uma tensão em cima de mim, esse adulto desaparece, ele retira a energia afetiva. E para a criança isso significa o quê? Eu vou morrer, porque eu dependo desse adulto. Se ele não vem atender, então eu preciso de dar um jeito de abrir mão disso que surge. E aí começa um movimento muito sábio do nosso corpo, que é para trazer sobrevivência para a gente, e a Ju vai explicar isso numa linguagem mais médica, científica, que a teoria polivagal vai respaldar tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Isso não é achismo, né? E que a gente convidou o Steven Porges, que foi a pessoa que organizou, que desenvolveu a teoria polivagal e que respalda tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, essa criança, a partir do momento que ela não tem, ela vai começar, o corpo dela para sobreviver, ele vai começar a negar, ele vai começar a reprimir, e ele vai aprender a dissociar. Eu venho para cá, eu venho para a mente, eu me distraio, eu busco algo do lado de fora para me conectar, porque aqui dentro não é seguro. Eu não posso permanecer aqui porque eu não tenho como fazer a corregulação, eu não tenho como fazer a expressão de toda essa tensão que está acumulada aqui. E aí isso vai culminar em doenças, isso vai culminar numa série de coisas, como era o caso do meu filho.
Ele sentia a minha dor de ver esse marido partir, de me sentir abandonada, de sentir uma raiva dele, de sentir medo, e eu não conseguia processar, e ele me sinalizava o quão abandonado ele também se sentia, porque parte minha eu não conseguia lidar com a minha própria tensão de ver o meu marido saindo e a minha insegurança, e o meu filho me nomeava isso. A partir, teve uma viagem que eu percebi o que estava acontecendo. E inconscientemente, também foi uma coisa muito intuitiva, eu comecei a falar para ele o que estava acontecendo. Eu deitei meu filho no meu colo e falei, filho, a mamãe tem muito medo de não dar conta de cuidar de você quando o papai viaja, de você e do seu irmão. A mamãe se sente muito insegura, a mamãe tem muita raiva do papai ter essa liberdade, eu tenho raiva das escolhas que eu fiz inconscientes. É a minha criança que está com raiva. A raiva não é de vocês, mas é a minha criança que está se sentindo abandonada, que está se sentindo fragilizada. E à medida que eu fui nomeando e assumindo a responsabilidade por isso, porque era o que eu estava sentindo, o que eu estava tomando consciência e elaborando nessa conversa com meu filho, eu juro para vocês, ele começou a suar no meu colo. E ele nunca mais, ele suou a noite inteira, a gente dormiu na mesma cama, ele suou a noite inteira, ele não teve mais febre, geralmente essa febre durava uns 4 dias, e ele nunca mais voltou a ter febre. Então, quando a gente entende a potência que é o nosso vínculo com essa criança, o poder de transformação que a gente tem, né? Como que entrar nesse lugar de adulto responsável, o quanto que eu consigo proteger, o quanto que eu consigo atender essa criança, o quanto que eu consigo liberar ela para que ela se revele, independente da minha própria dor. Ju. E aí, para a gente tornar isso, tudo que a Clá falou, com muita base científica, né? Eu quero dizer para vocês, a gente teve acesso a um documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria, se eu não me engano, em 2017, que era estresse tóxico precoce da infância. Pouca importância a maioria dos pediatras deu a esse documento, e eu confesso que eu, na época, estava começando nessa história, dei uma certa importância, mas não me aprofundei, né? Não fui na fonte, não fui olhar, esse artigo era um artigo traduzido, né? Departamento de Neurodesenvolvimento, de Comportamento da Sociedade, e depois comecei pegando tudo, né, tendo acesso a uma bibliografia mais extensa, principalmente na Jeanne Burke Harris, que é uma pediatra jamaicana maravilhosa que trabalha na Califórnia, e estudou profundamente experiências adversas da infância, sendo a causa da maioria das doenças, né, e de onde vinha isso. E depois, chegando no Stephen Porges, o que materializou tudo e revolucionou a neurociências através da teoria polivagal. A teoria polivagal foi uma descoberta que revolucionou a neurociências. Ela só foi possível porque a gente conseguia, a partir daquele momento, 1994, fazer ressonância magnética cerebrais. A gente conseguia fazer dosagem de cortisol urinário. Então, as observações clínicas conseguiam ter congruência ali com alguns achados também de exames. Então, essa teoria polivagal é uma teoria apaixonante, que a gente consegue deixar tudo muito claro assim com ela, né? Então, a gente fala da teoria polivagal, é uma teoria que aborda ali, hoje é chamado também a ciência da segurança ou a ciência da conexão, e muda tudo do que a gente achava, né? Porque Stephen Porges, Gabor Maté viram que era a conexão, era a segurança que esse cuidador primário oferecia para o seu bebê, que fazia ele se sentir seguro, mesmo diante de um ambiente ameaçador. A teoria polivagal, ela tem alguns conceitos. Ela tem primeiro a hierarquia, então primeiro eu sempre procuro o social e a segurança diante de um ambiente que é ameaçador. Então eu procuro segurança, não encontro, eu vou para o simpático, que é o luta e fuga. Então, na hierarquia, vago ventral, que é o da segurança, que eu me sinto seguro,
que eu estou ali no colo da minha mãe, que eu estou no colo do meu pai, que eu estou ali com um pediatra que me entende, que eu estou ali com uma professora que me oferece segurança, que eu estou ali com um amigo que me oferece segurança. Se eu não encontro ninguém, estou nesse ambiente ameaçador, eu vou para o simpático, né? Aí o simpático é que libera cortisol, minha frequência cardíaca aumenta, minha pressão arterial aumenta, e eu ou luto ou fujo. E se eu, nesse lugar do simpático, eu começo a liberar cortisol em doses muito altas, eu acabo chegando num nível tão tóxico e num nível que eu tenho para economizar energia, então eu paro de chorar, eu paro de lutar, eu paro de fugir, e para economizar energia e não morrer, porque eu chego a níveis muito altos, eu congelo. Então, eu entro na zona de trauma ali, que a gente fala, quando a gente fala de teoria polivagal, e eu continuo, eu tento voltar para o meu para a minha homeostase, para o meu equilíbrio, para o meu normal, nesses hormônios, e eu não consigo. Então, eu estou sempre hipervigilante e hiperreativo. Aí entra outro conceito da teoria polivagal, que é a neurocepção. Então, a sua memória corporal, olfativa, degustativa, auditiva, desde o útero materno, essa memória provoca no seu corpo e registra no seu corpo memórias de ambiente ameaçador e ambiente acolhedor, né? Tem um estudo que é muito bonito e que eu até vi em um congresso, né, de uma criança que estava dentro do útero materno ainda, e esse pai espancava essa mãe. Então, mesmo grávida, né, esse pai abusava dessa mãe fisicamente, então batia nela. E aí, quando esse bebê nasceu, ele demorou, então eles foram fazendo dosagem de cortisol urinário desse bebê até mais ou menos 6 anos de vida. Todas as vezes que o pai, ele ouvia a voz desse pai, ele liberava cargas enormes de cortisol, até 6 anos de vida, né? Mesmo com a mudança ali do ambiente. Então, só para a gente entender que tudo isso a ciência veio comprovando desde a década de 90. A gente tem aí um precursor também de tudo isso, que é o John Bowlby, que fala, que desmistifica aí o amor interesseiro e diz que a criança procura, primeiro, não pelo alimento, né? Mas pelo toque, pelo olhar, pela voz. Quem faz sala de parto e já fez sala de parto, ou quem simplesmente observa um bebê, sabe que o bebê, quando nasce, ele não procura o peito. Ele não procura o peito para sugar. Ele procura a voz materna, o contato materno, o cheiro materno, né? Ele procura uma sensação parecida com aquele que ele viveu durante 40 semanas, né? Que é o que a Clara falou. E ele procura, por isso esse é o desenho original, né? Esse bebê procura avidamente pela sensação maravilhosa de estar conectado, de estar seguro, de estar conectado emocionalmente com esse cuidador primário, que esse cuidador primário seja sensível às suas necessidades, né? Bowlby trazia isso lá em 1940, né? E a teoria polivagal, com as neurociências, veio e certificou tudo que Bowlby falava desde lá daquela época, né? E alguns estudos também pipocaram aí antes. A Nadine, O Mal Profundo, é um livro que todo pediatra e psicólogo deveria ler. Eu acho que todas as pessoas, mas todos deveriam ler. Lá, inclusive, ela cita, porque quando eu estou liberando cortisol, eu faço uma cascata de hormônios no meu organismo inteiro. Então, não é só estar hipervigilante, não é só achar que o meio é ameaçador o tempo todo, mas é ser a causa de todas as doenças, quase todas as doenças, principalmente as cardiovasculares, as autoimunes, as comportamentais, né? O quanto hoje a psiquiatria está tendo que olhar para isso, né? E trazer ali o que é genético, o que é epigenético, como que esse DNA está sendo modificado? A esquizofrenia, que antes era considerada genética, não é mais genética, né? Então, o que aconteceu, né? Então, a psiquiatria tendo que olhar para tudo isso também. Então, para não ficar aqui muito tempo falando, a gente quis dar só eu quis trazer aqui só um respaldo para tudo que a Clá trouxe, né? E a doença é um caminho que a criança encontra de conexão amorosa, de conexão com essa mãe, né? Então, primeiro ela resmunga, depois ela chora,
depois ela chora mais alto, e ela sabe que ela não pode chorar tão alto assim, né? Ela começa ali a um nível que ela não pode ir além, e ela começa a dissociar, e ela começa a lutar pelas necessidades dela mesma, inclusive adoecendo, né? Então, é preciso, sim, porque a gente está ali sempre nos estudos, é preciso a gente ampliar as fontes de estudo também, né? Por exemplo, nós condenamos a cama compartilhada. Por que condenamos a cama compartilhada? Por que que a cama compartilhada é considerada um fator de risco para a morte súbita do lactente? A escola oferece para todos os alunos, né, estudos científicos, e muitos, com amostras enormes, evidências científicas de que não é a cama compartilhada que aumenta o índice de morte súbita. São outros fatores associados. Então, por que que a gente faz questão de afastar esse bebê dessa mãe? A gente afasta o bebê da mãe desde o início por causa das nossas vivências, por causa da nossa experiência, por causa das nossas crenças, por causa de crenças que beiram, a gente nem sabe de onde vem, né? Quer dizer, a gente sabe, vem daquela nossa impossibilidade de sentir lá de quando a gente era bebê. Por isso é tão importante nesse processo que a gente oferece na escola, o sentir, o autoconhecimento, a autoeducação. Então, o nosso curso é muito mais do que todas essas teorias, né? A gente possibilita, através ali do nosso ciclo pedagógico, realmente uma experiência do viver, do resgatar essa criança que existe em cada um de nós, para poder ter realmente empatia e sensibilidade com aquelas crianças que chegam até nós. Então, bem rapidamente, gente, antes da gente abrir para as perguntas de vocês, para interagir, eu vi que aqui no chat tem alguns comentários, mas eu nem abri ainda, porque se eu abro vai aparecer aqui na tela para todo mundo. Mas a gente já vai abrir para as perguntas. Eu quero só falar um pouquinho, então, sobre esses 4 pilares, né, da nossa escola, que não são esses que estão descritos aqui, mas a educação positiva, né, a gente realmente fez a partir das nossas buscas, de toda a teoria que a gente conheceu e que a gente foi, né, buscando e aprofundando ao longo da nossa trajetória, tanto Ju, eu, quanto as nossas outras 3 sócias também, né, a Lívia, a Flávia e a Maia. A gente encontrou, né, esses 4 pilares que a gente sente que eles são assim, eixos internos que nos trazem de volta, que nos trazem clareza do nosso desenho original, de como que o nosso organismo ele funciona e de como que a gente tem um caminho realmente de voltar a nos conectar com esse sentir, a integrar tudo aquilo que a gente não pôde integrar na nossa experiência infantil, para que a gente possa verdadeiramente se abrir para esse encontro novo com esse ser único que são os nossos filhos, mas tendo clareza do que eles necessitam, de quais são os ritmos biológicos dessa criança, de como que é a natureza, do que a ciência já sabe, e que vai facilitar esse encontro desse pai e dessa mãe, né? Quando a gente se torna um profissional e que vai trabalhar com pessoas, a gente vai saber como lançar luz para aquilo que está equivocado, para aquilo que está nebuloso, porque a gente tem guias, que são o corpo desse pai e dessa mãe, né? O que ele está manifestando, o que ele traz à tona nos encontros com a gente pode sentir, às vezes a pessoa tem dificuldade de fazer um contato visual, a pessoa ela traz relatos e naquela experiência que ela traz, a gente vai percebendo como que esse corpo dela vai reagindo. Às vezes as pessoas chegam assim e falam assim, Clarice, mas eu não gosto de abraço, eu não gosto de ficar olhando nos olhos. Não, querida, não é que você não gosta, mas é que isso foi tão escasso na sua infância que você compreendeu o que não é seguro, que você se sente totalmente vulnerável quando uma pessoa te toca. Você se sente totalmente vulnerável quando alguém olha profundamente nos seus olhos, porque você buscou esse olhar por tanto tempo e não teve. Você buscou esse toque e pediu e foi entendendo que o seu corpo estava errado, que você era inadequado em querer expressar dessa maneira. Então, a gente tem esses eixos muito claros e, diante do encontro com o outro, eu vou apoiando esse ser a reencontrar com a própria natureza para que ele possa respeitar a natureza da criança e deixar que ela mostre, né, que ela se revele ali. É aquela
imagem que a gente traz, né, do pai carpinteiro e do pai jardineiro. O carpinteiro, ele quer impor, ele reproduz o que está, às vezes, até no próprio inconsciente dele, e vai talhando aquele serzinho. Mas o pai jardineiro não, ele simplesmente está ali interessado, ele busca recursos para estar presente, para abraçar suas próprias dores, as suas feridas, ele está consciente do que está ali acontecendo, e ele abre espaço para acompanhar interessadamente esse ser que está conectado ao próprio desenho e que está se revelando ali. Então, essas bases da nossa escola, os 4 pilares são a teoria, já vou te Ju, a teoria do apego seguro do Bowlby, a inteligência emocional, o desenho original do ser humano e a neurociências. Então, a gente tem, né, a ciência do desenvolvimento humano. A gente tem esses 4 eixos que vão trazer essa clareza e essa segurança para você voltar para casa e para você também recuperar sua capacidade de sentir, recuperar a autoconfiança, a sua intuição, né? Esse saber que está registrado aqui no seu corpo, saber como se conduzir, e também para você estar diante de um ser tão gigantesco, tão generoso, esses mestres que são os nossos filhos, porque eles estão alinhados à nossa natureza humana. Então, a gente precisa de se render, a gente precisa de se voltar a recuperar o interesse e a capacidade de estar ali ao lado deles, acompanhando eles. Então, é isso. Ju, fale aí, a gente vai apresentar as formações. Nossos filhos e nossos pacientes também, eles são bússolazinhas ali para a gente o tempo todo, Toda né? criança. É só porque, como a gente tem pouco tempo e a gente vai falando rápido, né? E a teoria polivagal é maravilhosa, mas eu queria só que vocês não saíssem daqui sem saber uma coisa que todo profissional de saúde precisa saber, né? O trauma não acontece porque você viveu uma experiência muito ruim. O trauma acontece porque você não tinha como acionar esse nervo vago ventral. Então, o trauma acontece quando você está desamparado. O trauma acontece quando você se sente sozinho. O trauma acontece quando você não tem essa figura de apego ou essa figura de segurança para poder te acolher, né? Então, o Garbo traz isso muito lindamente. Nem todo soldado que foi para a Segunda Guerra Mundial tem transtorno do estresse pós-traumático. Por quê? Né? Então, o trauma acontece principalmente nos primeiros 5 anos de vida, principalmente. E ele pode ser reativado ao longo de toda... Reativado não, né? Porque a gente vive no trauma aí a vida inteira, né? Nem reativado, a gente vive. Mas tem algumas situações mais estressoras que te fazem reviver aquele trauma dos primeiros 5 anos de vida. Então, o trauma não é sobre o que te acontece, é você estar sozinho com o que te acontece. Uma criança não fica traumatizada porque sofre bullying na escola. Ela fica traumatizada porque ela primeiro sofreu bullying em casa, sofre bullying na escola e não tem para onde correr, né? Então, o corpo dela ela sente o impacto. Mesmo que ela fale, eu nem ligo para bullying, ela está sentindo o impacto. Então, isso é muito importante. Não saiam daqui sem saber isso. Porque, na verdade, as pessoas têm um pouco de resistência a conhecer trauma porque acham um assunto muito complexo e muito difícil, e aí, por acharem complexo e difícil, acham que nenhum educador parental precisa saber de trauma. Então, não. São esses assuntos que a gente precisa saber para poder verdadeiramente fazer uma revolução amorosa. É a partir daí, do estudo do trauma, que a gente começa a entender muitas coisas que acontecem dentro dos nossos consultórios. E é um grande diferencial das nossas formações, né, Ju? Porque a gente realmente vai trazer para vocês esses 4 pilares com muita profundidade, de uma forma extremamente organizada, didática, e que vai ampliar aí mesmo, né, o olhar para vocês e revolucionar a sua forma de trabalhar. Mas vamos lá, Ju, você pode falar um pouquinho da diferença entre a certificação e a pós? Eu vou passar aqui. Sim, pode passar lá o slide. Então, a gente tem 2 formações na escola, que a gente começou as inscrições já o ano passado, a gente fez uma pré-inscrição, e agora a gente está na última semana de inscrição. A gente quer convidar vocês, sinceramente, para fazer parte disso com a gente, né? Com muita vontade de que vocês banquem isso, porque é lógico que a gente quer aumentar essa rede de defensores da infância, a gente sente a importância dessa revolução amorosa continuar, né? Porque estamos vivendo tempos sombrios, né? Então, a gente precisa de mais pediatras e mais psicólogos, até para uma rede de indicação também, né? Eu falo assim, eu queria que os psicólogos de Belo Horizonte todos fizessem para poder indicar aqui, mas hoje a gente já está indicando esses profissionais, né?
no nosso site. Então, os profissionais que formam pela escola estão todos lá no site para serem indicados por nós, porque a gente precisa de pessoas que tenham passado pela experiência dos nossos cursos. Então, tem a certificação, que a gente já está na 6ª turma da certificação, ela é chancelada pelo MEC, ela tem duração de 8 meses e começa junto com a nossa pós-graduação, que eu vou falar a seguir. Ela tem 8 meses de duração, começa no dia 23 de março, e tem uma carga horária de 180 horas. Ela é 100% online, já traz uma transformação incrível, maravilhosa. É o curso que a gente tinha até então. Então, a gente fala dele com muito amor, porque ele é a base, ele é a estrutura. A base e a estrutura da certificação para pós é a mesma, tá, gente? Não exige graduação e é um curso profissionalizante. A gente considera a educação parental a profissão do futuro. Hoje as escolas já procuram contratar educadores parentais também, né? Então a gente vê que é uma necessidade. Quanto mais a gente movimenta, mais as pessoas veem essa necessidade de ter esse profissional realmente profundamente conhecedor. O educador parental formado pela nossa escola, Escola da Educação Positiva, ele sai com muito mais base, né? Inclusive em relação a essas explicações científicas, né? Então, a gente tem uma ementa da base, que é a mesma da pós, tá? A gente tem também uma certificação internacional em apego seguro, que é dada pela nossa sócia, Lívia Praeira, é a única trainee no Brasil capacitada para dar essa formação. O apego seguro é a base, né, de relação para toda a sua vida, então você tem aquela relação ali primária com seu cuidador primário, e depois essa relação ela se estende na adolescência, e vai também para a fase adulta com os iguais, então a gente fala que essa relação ali vertical se torna a base para todas as suas relações horizontais ao longo da vida, então a gente fala ali de apego seguro muito fortemente, porque realmente é a pessoa ali que vai te acionar, né, esse vago ventral que vai te proteger dos traumas. Então são mais de 30 aulas, mais de 10 mentorias, os encontros são sempre na quinta-feira, nas quintas-feiras, de 15 em 15 dias, e todas as aulas são gravadas e disponibilizadas. Pode passar. E aí tem os professores, que somos as sócias, e mais o Hugo Monteiro, que é pós-doutor, ele é sociólogo, e ele tem uma formação incrível em adolescência, ele tem o livro A Geração do Quarto, né? Então, maravilhoso. A pós-graduação também é chancelada pelo MEC, também é profissionalizante, tá? Exige uma graduação, tá? É necessário ter o curso superior para se matricular. A gente também tem a possibilidade de você estar quase formando e deixar ingressar, mas aí você recebe o título de pós-graduado no ano seguinte. Então, quem tiver essas dúvidas pode me chamar no QR Code que a gente vai colocar aqui, ou a Clarissa, para a gente explicar melhor, tá? A duração é de 12 meses, a carga horária é de 420 horas, e ele é 100% online também. Você sai formado profissional, educador parental pós-graduado. Pode passar. E a gente tem essa ementa base, né, que é das duas formações, mas a gente tem essa carga horária mais extensa, a gente tem mais processos vivenciais, mais processos terapêuticos, a gente tem aulas com professores internacionais, que eu vou dizer também a seguir, tem conteúdos exclusivos, você recebe a certificação em apego seguro, você recebe também o curso Caminho de Conexão com a Criança Interior, que vai te dar uma base boa ali da inteligência emocional, né? É um curso com a Clarissa e com a Flávia. A certificação em adolescência, então você sai especializado em adolescência também, é uma formação dada por mim e pelo Hugo Monteiro, tá? São mais de 60 aulas e mais de 15 mentorias. São 4 formações, então, em uma, e tem a certificação internacional de apego seguro. Tem todos esses professores aí, que vocês já sabem, né? Clarissa, Flávia, né? As sócias todas, Maia, Isabel Friosar, Laura Gutmann, maravilhosa, também ela transformou a minha vida, essa mulher, Peter Levine, Stephen Porges, a Chefali maravilhosa, que também é uma base incrível, né? A gente trouxe os melhores professores do mundo para vocês, tem alguns professores aí a confirmar, tá? Nesse time internacional, e a gente vai falar em breve, pode passar os professores nacionais, a gente pegou os melhores em cada área, né? Carolina Arcari, Diego Bezerra, o pastor Henrique, o Hugo Monteiro, o Guilherme, né? A Jéssica, a Sheili, a Maria Gabriela. Então, temos aí aula de racismo, temos aula de consciência de classe, temos aula de LGBT, temos aula de educação sexual, aula de adolescência, aula de como hoje as
pessoas exercem e disseminam violência em nome de Deus. A aula do pastor Henrique é uma aula fantástica. Quem não conhece, comece a seguir lá o pastor Henrique, né? Então, a gente tem o Diego, que faz parte do Conan, a Jéssica maravilhosa, também quem não conhece, começa a seguir, Sheili também. Então, pode passar, claro. A gente vai ter aula também de capacitismo, tá, gente? Então, a gente aprofundou em tudo. Temos as fases aí das formações. Você quer falar, claro, das fases? Eu acho que isso daqui é só para vocês entenderem o que é essa ementa básica, que a gente colocou tanto na certificação quanto na pós, né? Então, para vocês entenderem a base das nossas formações, o que é? A primeira fase é essa mudança de perspectiva mesmo, que a gente vai falar sobre a educação positiva, os pilares, enfim. Depois a gente vai falar sobre apego seguro, que é um módulo, né, a parte da certificação de apego internacional que vocês vão ter com a Lívia, então é como se fosse um resuminho disso, né, numa aula mais compacta, mas também uma aula bem profunda. A gente vai falar sobre desenho original do ser humano nesse primeiro módulo. No segundo, a gente vai falar mais de neurociências e trauma, né? Então, como que a ciência respalda tudo isso que a gente apresentou para vocês na fase 1. A terceira fase é uma fase de criança interior e inteligência emocional, né? Que a gente vai trazer essa teoria para vocês. Então, tudo isso aqui é a parte teórica, né? A fase 4 é a adolescência, que é esse segundo nascimento. A fase 5 é essa prática de orientação profissional, né? Como que eu coloco tudo isso que eu vivenciei aqui, que eu aprendi na prática. A fase 6, são os desafios práticos que você, como educador parental, vai receber ali no seu dia a dia, né? Então, a gente traz aí alguns desses desafios e coloca vocês para um processo bem prático de ir em busca desses desafios, de construir conhecimento a partir desses desafios que vocês vão vivenciar na prática. E essa fase 7 e 8, elas são só exclusiva da pós-graduação. Até a fase 6, elas são comum, essa ementa ela é comum para as duas formações. A partir da fase 7, a gente entra só na pós-graduação. Então, a fase 7, elas são terapias alinhadas com a educação positiva, né? Que aí a gente vai entender algumas propostas terapêuticas que a gente selecionou para vocês, que podem apoiar, apoiar o trabalho, né, que vocês vão desenvolver como educadores parentais. Quais são as terapias que estão alinhadas, né, os processos terapêuticos que estão alinhados aí à educação positiva e que podem apoiar no tratamento, enfim, né, no processo dos clientes, das pessoas que procurarem vocês. Então, vocês vão entender basicamente aí vários desses processos, EMDR, enfim, vários deles. E no módulo 10, né, que é escuta ativa e escrita curativa, né, ou escrita terapêutica, é um módulo prático que vai acontecer na pós, que são encontros uma vez por mês comigo, que a gente vai aprofundar nessas ferramentas. Então, assim, como que tudo isso que a gente aprendeu, a gente vai passar de uma forma teórica para vocês na certificação também, tá, gente? Isso faz parte do nosso ciclo pedagógico. Mas na pós-graduação tem esse encontro mensal comigo que a gente aprofunda, que a gente troca, que a gente vai vivenciar, fazer algumas meditações ativas, reprogramações, prática de escuta e de escrita juntos, para realmente a gente trazer esse conhecimento, essa informação teórica aqui para o dia a dia, né, para a prática. E o módulo 12, que são as referências contemporâneas, que são esses professores, as aulas desses professores todos que a Ju falou para vocês, tá? Então, é esse módulo aí. E o ciclo de aprendizado na pós-graduação, ele tem um pré-teste, um pós-teste, né? Então, como que você chega aqui antes dessa aula, depois da aula, como que você tá? Né? É algo mais para você ir fazendo esse processo autorreflexivo, muito menos do que algo que você tem que provar para a gente, que você sabe, mas para você mesmo perceber quais eram as suas crenças antes, depois, é um processo bem importante,
né, que vai te ajudar a compreender mais profundamente o impacto e o poder dessa teoria toda. Depois a gente vem para essas práticas pedagógicas que a gente falou para vocês, a dupla de escuta, a escrita curativa, que vão ser incentivadas tanto na certificação quanto na pós, mas, como eu disse, mais acompanhado de uma forma mais íntima ali na pós. E a gente tem as mentorias ao vivo, então, como a Ju falou, a gente libera as aulas gravadas para vocês têm um tempo aí de 15 dias para assistir, e depois a gente tem quinzenalmente mentorias com uma de nós 5, ou 2 de nós 5, né, que vamos estar ali naquelas mentorias esclarecendo as dúvidas, interagindo com vocês, às vezes trazendo uma vivência prática para ajudar nesse processo aí de assimilação da teoria. E aí é isso, né, assim, esse processo de autorreflexão, com todo o material complementar, né, que vocês recebem aí, um PDF com material ali organizado de tudo isso, e vocês também têm um grupo no Telegram, né, que vocês vão ter uma equipe de alunas supervisionados pela Juliana, que vão apoiar vocês nesse apoio mais prático ali do dia a dia, né? Então, estou estudando esse módulo, fiquei com dúvida disso, que é algo que às vezes vocês precisam de um atendimento mais rápido e não dá para esperar até a mentoria para trazer, então tem esse acompanhamento bem próximo, né? Tanto na pós quanto na certificação, isso faz parte do nosso ciclo pedagógico. Então, como a Ju falou, essa é a última semana de inscrição e a Ju vai falar para vocês sobre os valores, o investimento dessa escola de vida, né, Ju? Sim. Ô, Cláudia, acho que você pode pôr o segundo, eu vou falar dos dois juntos, né? Ah, Então, tá. então, a gente tem aí a certificação e a pós-graduação, a certificação no valor de 7.970, e aí tem essas possibilidades de dividir aí de 12 vezes 664, a pós-graduação 15 mil à vista, mas muito mais do que preço, eu queria trazer para vocês o valor disso aí, né? Então, às vezes a gente gasta dinheiro com tantas coisas, com tanta bobagem, mas também com tanto caminhar, né? Com tanto curso que a gente vai pegando e fazendo, tentando encontrar um caminho, e a gente aqui traz todas as formações que eu fiz, todas as formações que cada uma das sócias fez, e a gente compilou, né, num único curso, um curso que é muito mais do que um curso, né? É um profundo processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, que vai mudar você, vai mudar sua perspectiva, vai mudar seu olhar, vai mudar a vida, sua vida toda, né? O seu entorno todo. A gente é capaz, quando a gente passa por esse processo, de inspirar pessoas, de revolucionar toda uma geração, né? Então, a gente tem certeza que as pessoas que passam por esse processo saem dele completamente diferente do que entraram. Você vai ser agente de mudança, né? Ali na sua casa, com você mesma, ali na sua casa, com seus filhos, com seu companheiro, com sua companheira, na sua sociedade, no seu entorno, na sua família. Então, a gente tem certeza que esse curso tem um valor incalculável para a sua vida. Eu falo que se a gente tivesse tido essa oportunidade lá atrás, né? Mas a gente precisou de toda essa caminhada tortuosa até chegar aqui. Então, em vez de vocês fazerem um caminho longo para um dia chegarem aqui, a gente oferece um curso de 1 ano, 8 meses, 1 ano, para que vocês tenham essa caminhada muito mais rápida e depois consigam, depois dessa caminhada, só aprofundar naquilo que realmente importa, naquilo que realmente interessa. E assim, é a vivência, né? Eu falo assim, é um processo terapêutico também, né? Então, a gente vai encontrar de 15 em 15 dias e fazer uma terapia de 15 em 15 dias. Uma vez por mês, vocês vão estar com a Clarissa desenvolvendo a escrita terapêutica, né? Que é uma coisa absurda no que ela faz na nossa vida, né? Essa escuta também ativa, o que ela faz, né? Então, é isso. A gente fez ali para vocês o que a gente tinha de melhor na nossa vida, o que de melhor a gente viveu em toda a nossa trajetória. É isso, pessoal. E aí a gente vai deixar aqui, ó, primeiro, para vocês que estão interessados, tem esse QR Code para vocês falarem com a nossa equipe de suporte, se vocês estiverem já aí decididos a se inscrever, né? Ou às vezes tem alguma dúvida mais prática em relação a pagamento, se existem outras formas de parcelamento, se pode pagar no boleto, como que vai ser essa forma do investimento aí? Se vocês tiverem dúvidas muito práticas, vocês podem falar com a nossa equipe. E eu e a Ju vamos ficar aqui à disposição durante um tempo para esclarecer as dúvidas de vocês, mas a gente também vai deixar
um QR Code para vocês falarem com a gente pelo WhatsApp, caso vocês queiram, tenham alguma dúvida muito específica, né, sobre a sua situação e você talvez não queira expor aqui no grupo, vocês podem chamar a gente também. Então, quem quiser direcionar aí para o QR Code o celular e já falar direto com a equipe, se inscrever, se as dúvidas são mais práticas, pode fazer isso agora. Eu estou deixando ele aqui na tela um tempinho, né, para vocês falarem. E depois eu vou colocar esse outro slide com o meu e da Ju quando a gente for desligar aqui a aula, caso vocês queiram falar com a gente. Então, se alguém tiver alguma pergunta agora que queira fazer para a gente, fiquem à vontade, a gente está aqui à disposição para escutar as perguntas de vocês. É só abrir o microfone. Eu vou abrir aqui o chat, porque eu não estou vendo, vou tirar aqui. A data de início da pós, né, e da certificação é 23 de março. A gente começa com uma aula ao vivo, a gente vai conhecer vocês, vai ser uma aula bem gostosa, a gente explica como que vai funcionar a jornada, enfim, muito gostosa essa primeira aula, e aí tem a liberação já das aulas da emenda básica. E assim que você se inscreve, é importante que vocês saibam que assim que vocês se inscrevem, vocês já recebem a certificação internacional de apego seguro, que, como a Ju falou, é a base do nosso trabalho. Então, são algumas aulas, se eu não me engano, são 8 ou 9 aulas já gravadas, que você vai acessar já assim que você se inscreve. Então, até o dia 23 de março, você vai estudando esse apego seguro com muita tranquilidade, com um tempo aí bem tranquilo, para depois, quando a gente começar lá, né, juntas no dia 23. Até quando posso me inscrever? Então, Isabela, fala com a nossa equipe de suporte, vê se eles conseguem parcelar de uma forma mais, né, maior aí para você, ver como que facilitaria isso para você. A gente vai fechar as inscrições na segunda-feira, tá? Mas de qualquer jeito, acho que de hoje para segunda-feira não faz diferença, né? Eu acho que... Eu já tinha passado uma leitura toda aí e já tinha respondido algumas pessoas pelo chat mesmo, sabe? Ah, tá. Beleza. Então, eu acho que a gente pode colocar o QR Code nosso e já abrir para elas tirarem dúvidas. Boa. Então, a gente tem também o grupo lá de WhatsApp, tá, gente, que a gente abriu. Se for alguma dúvida, pode perguntar lá também, que a gente pode responder por áudio. Mas quem quiser fica à vontade de perguntar aqui. Isso, podem abrir o microfone e perguntar, viu, gente? Eu vou colocar aqui o... Se alguém quiser. As aulas ao vivo são quintas-feiras, elas são gravadas, mas são quintas à tarde, tá? Então, começa às 14 horas e termina às 17 horas, de 15 em 15 dias. Eu acho que a Thalita queria perguntar. Você levantou a mão, Thalita? Pode falar, só abrir seu microfone. É só clicar em cima do microfone. Juliana, olá. No caso, eu tinha perguntado se era possível fazer a pós sem ter o nível superior, com a intenção de superior, e quanto tempo eu tenho, depois que eu termino a pós, para poder requerer o certificado de pós-graduação. Deixa eu explicar isso com atenção, gente, para quem tiver a mesma situação. A Thalita entrou em contato comigo hoje, ela tinha muita vontade de fazer a pós-graduação, mas ela não é graduada. Eu entrei em contato com a universidade que dá a certificação MEC, e a universidade, ela autoriza fazer o curso, ela não vai tirar a pós-graduação nesse ano, ela só vai tirar a pós-graduação quando terminar a graduação dela, mas ela pode já fazer o curso, a gente vai ter isso armazenado nos dados da escola, quando você fizer sua graduação, naquele ano que você completou a graduação, você vai receber a pós-graduação, entendeu? Você não vai receber a pós-graduação agora, você vai receber a pós-graduação quando você terminar a sua graduação e aquele curso vai ser válido, tá? Ô, Ju, mas tem um prazo que isso expira? Sei lá, tem que concluir dentro de 2 anos? Não tem prazo para expirar, porque nós da escola, a gente já conseguiu fazer uma coisa que vai dar certo, tá? Então, realmente você faz, a gente tem que estar comunicada disso, a secretária vai saber, então você vai fazer o curso completo e vai ficar ali pendente o título,
tá? Quando acabar a graduação, você ganha o título. Enquanto isso, tem uma certificação que não vai ser de pós-graduado? Aham. É uma pergunta. Enquanto isso, você tem um diploma de educador parental certificado, tá? Ah, Pelo MEC, com certificação pelo MEC. Você só não tem o título pós-graduação. e é válido no mundo inteiro? Não. A gente... eu não sei explicar isso burocraticamente, assim. Eu O não sei MEC, como... o MEC é o Ministério da Educação, ele é uma instituição nacional. Então, existe um reconhecimento desse diploma de educador parental aqui no Brasil. Não impede de você atuar em outros lugares, mas não tem respaldo de nenhuma instituição internacional, né? Então, se você, sei lá, vai ter uma cliente em Portugal ou nos Estados Unidos, ou onde quer que seja, o seu diploma ele é reconhecido aqui, né? Se você vai fazer, se você quer atuar lá com americanos ou com portugueses, e aí você precisa de ver como que seria essa migração de diploma, assim como é com qualquer curso superior, né? Apesar de educação parental ainda não ser um curso superior. Thalita, assim, eu acho que só se a família realmente for muito, né? Porque, na verdade, é uma nova profissão, né? Está despontando agora que está se falando mais sobre isso. E a gente tem alunas, ex-alunas no mundo inteiro, Sim. já exercendo a função, né? Muitas com mães expatriadas, então, muitas com mães brasileiras, mas nos Estados Unidos, Canadá, Suíça, Suécia... França, França, Itália. Portugal, Itália, não. Itália você vai ser a primeira. Ju? Eu vou perguntar ao consulado italiano como que funciona, né? Se eles reconhecem como fazer. E aí depois eu falo para você, Juliana, como que aí você... Ótimo, mas não perde tempo lá, não. Escreve, porque as vagas estão quase acabando. Não, vou me inscrever. Eu tenho que pedir. Tem como colocar o link? Todo mundo tá pedindo o link. Grupo. O link no grupo do WhatsApp. No grupo, ok, perfeito. Que aí eu vou fazer. Eu não pago aquele boleto de certificação, deixo. Não paga e faz o de pós-graduação. Emite outro. Ok, va bene. Tá bom? Uma coisa. Va bene. Uma coisa, algum psicólogo que fala inglês ou italiano? Tem. No grupo que você está falando, na escola, tem a Rejane, que mora nos Estados Unidos. Né? Sim, tem educadores parentais, sim. Sim, ok. Depois eu peço, então, para a Juliana. A Lívia fala um pouco de italiano também. A Lívia, que é a nossa sócia. Ela fala bem, eu acho. Ela consegue exercer a profissão em italiano, tem mesmo? A Lívia? Pois é, não, isso a gente tem que olhar depois. A gente pode olhar tudo. Manda suas dúvidas lá para mim que eu vou te tirar tudo, tá? Obrigada. Nada. Alguém mais, gente, quer fazer alguma pergunta? Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, eu moro na Itália também há 3 anos. Eu sou educadora parental, fiz a disciplina positiva com a Fernanda ali, né, online, depois com a Lívia, a especialização do sono infantil, e já vou fazer a pós-graduação com vocês. Já fiz inscrição. E eu atuo aqui normalmente, atendo online, presencial, tenho clientes na Suíça, na Alemanha, aqui, e não tem problema nenhum ter a certificação. A única coisa é se você trabalhar numa instituição, você vai ter que comprovar isso. Minha formação é eu sou fonoaudióloga, mas eu não atualizei o meu diploma como fono, mas como educadora parental com a certificação internacional da PDA, eu posso atuar aqui tranquilamente. E a pós só vai complementar o conhecimento, não tem nada que eu saiba que não possa atuar aqui. Legal, obrigada. Va bene così? Tchau. Sabe falar muito italiano, né, Ju? Sei. Va bene, tchau. Oi, tchau. Buongiorno, arrivederci.
E aí, Alô? pessoal? Oi? Tem alguém falando? Oi, quem Eu tenho uma Luana? pergunta. Vocês estão me Obrigada, ouvindo? viu, Ana Paula, pela sua participação aí. Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Estamos Isso, ouvindo. eu tenho uma pergunta. Eu trabalho e moro na Suíça e eu gostaria de saber se a pós-graduação, no caso, seria reconhecida aqui, na Suíça. Então, Luana, é a mesma questão da Thalita, né, que a gente acabou de falar. Esse título, esse reconhecimento, ele é pelo MEC. Eu não sei se você pretende trabalhar aí com mães suíças ou com mães brasileiras que moram fora do país, né? No Brasil existe esse reconhecimento pelo MEC, mas na Suíça você vai poder, como a Ana Paula falou, assim, né? Você vai poder atuar como educadora parental, mas o seu diploma, né? A sua formação foi feita no Brasil, com professores internacionais. Geralmente, né, o cliente, ele não chega e pergunta, deixa eu ver seu diploma, onde você formou, né? Mas é um trabalho que você vai estar apta a fazer a sua própria divulgação, né? Se colocar, se posicionar, e vai deixar claro que a sua formação ela foi no Brasil e que ela tem um reconhecimento pelo Ministério da Educação brasileiro, mas eu não E a sei gente tem nessa. também, Luana, aquela coisa do também que é importante falar, quando você faz a pós-graduação, você teve aula com os maiores professores do mundo, né? Você Exatamente. vai fez uma pós-graduação com quem? As pessoas às vezes perguntam, né? Uma pós-graduação com Stephen Porges, Isabel Filhosá, são reconhecidos no mundo inteiro. A nossa literatura, a bibliografia, ela é uma bibliografia internacional, né? Então, isso é importante. A gente tem também dentro a certificação internacional em apego seguro. Então, sim, você tem uma certificação internacional aí, que é em apego seguro, que você pode atuar em qualquer lugar do mundo, porque a API dá esse respaldo, e pronto, você é uma educadora parental, pós-graduada e ainda certificada internacionalmente em apego seguro. Uhum. É. No caso, o título final não é reconhecido pela PDA, somente essa parte de apego seguro é reconhecida pela PDA. Não, PDA é um órgão que chama da disciplina positiva, é uma associação totalmente diferente. O nosso curso não é sobre disciplina positiva, tá? A disciplina positiva forma educadores parentais e a educação positiva forma educadores parentais. A Ana Paula tem também certificação pela PDA, né? Que é um curso mais breve, a PDA dá um curso bem mais curtinho, é menos profundo, né? O nosso curso é um curso mais completo, mais extenso, se você sai apto a atender adolescente também. Então, é um pouco diferente. Você pode estar olhando aí no consulado também se você precisa dessa autorização. Mas eu acho... Inclusive, né, Ju, tem um módulo dentro da nossa, tanto da certificação quanto da pós, sobre disciplina positiva, porque a Ju, a Flávia, a Lívia e a Maia, elas fizeram essa certificação da disciplina positiva também. E o nosso curso, ele né, se a gente for comparar, o curso da disciplina positiva é um curso de um final de semana, né, a carga horária dele, às vezes ele é diluído aí num tempo maior, mas o nosso curso é uma formação de 180 horas, de 420 horas aula, né? Que tem outro processo e tem um módulo que vai trazer as ferramentas e até um olhar um pouco mais amplo, assim, com uma certa crítica e algum olhar que vai um pouco além para a disciplina positiva. Então, vai extrapolar isso, assim. O que a gente tem, muito. Luana, é que as pessoas que fazem a disciplina positiva, como eu, Flávia, Lívia, né, Maia, a gente esbarra em alguns processos, nesses processos de atendimento de família, e a gente vê que as ferramentas são insuficientes para muitas famílias. E porque realmente ainda é centrado no olhar do adulto. Então, a disciplina positiva, ela tem alguns entraves, né? Então, a gente foi o início do nosso caminho, então a gente não pode negar. Mas a gente foi se aprofundando por causa das aflições. O que a gente vê é que as pessoas formadas só em disciplina positiva, elas não conseguem muito atender, elas começam a se boicotar, assim ver que não está dando, e aí acabam, como não é um processo de aprofundamento mesmo, né? De começar na sua casa, começar em você primeiro, elas esbarram nisso. E as nossas ex-alunas, elas dão conta mais de levar adiante, sabe?
Ok. Muito obrigada, bom saber disso, porque eu procurei na internet sobre a disciplina positiva e eu vi que os cursos são realmente mais curtos, até mais acessíveis, financeiramente mais barato, mais em conta, mas também são muito curtos, só um final de semana. Você é dentista? Sim, é isso. Você é uma dentista? Verônica, fecha o seu áudio, por favor. Ah, não, é Verônica. É não. Luana. É um áudio aberto. É Luana. Eu tava falando. Isso. Ah. Então, eu vou procurar saber aqui com a minha chefe, porque eu trabalho como psicopedagoga aqui para um estado na Suíça e vou procurar saber dela como é que é. Nossa, vai ser maravilhoso para você, Luana, e a gente vai ter uma representação na Suíça também, esse país aí maravilhoso. Em A Zurique. Ju estava lá, né, Ju? Eu estava aí também nas férias. Fui para a Itália, para a Suíça, falei com a Thalita também. Ai, que bom. Agora Então, que Luana, faça, mostra lá os procurar cursos para sua chefe aí. Tá bom. Muito obrigada. Nada, um beijo. Um beijo, tchau. Oi, bom dia, pode falar? Sim. Pode. Bom dia, feliz de estar aqui com vocês, da gente começar logo isso aí. Ô Ju, você falou da mentoria, mas eu não consegui pegar qual dia da semana e o horário, Quinta. parece que já está marcado. Quinta? Tá. Sempre quinta-feira, de 15 em 15 dias, de 14 às 17. Desmarca consultório, marca plantão. Começa dia 23, então você pode contar 15 em 15 dias a partir do dia 23, tá? Ótimo. Tá, bom para programar já. Obrigada. Aí, talvez... Não respondeu, não. Pode ter alguma data que varia, mas qualquer coisa, pede no grupo do Telegram já esse calendário, porque a gente já tem, e aí você pode se organizar com toda a antecedência aí para deixar essas tardes livres, porque é muito importante estar presente ao vivo, mas quem não puder, gente, isso fica gravado também, tudo na plataforma, vocês assistem depois. E pode trazer as dúvidas no Telegram, se você não pôde estar ao vivo, então tem essas vias aí também. Tudo certo então, pessoal? É isso? Então, beleza. Se dúvida, pode chamar a gente, tá, gente? Ou no WhatsApp, ou no nosso WhatsApp pessoal aí. Então, tem o QR Code aí da Clarissa e o meu. Então, podem ficar à vontade, tá? A gente está à disposição. É isso, então. Obrigada pela presença e a gente espera todas vocês na certificação, na pós, nesse encontro aí, dia 23 de março, ao vivo, com nós 5 aí, estreando e abrindo essas nossas formações esse ano de 2023, né, Ju? É isso, obrigada, pessoal. Dia 23, no ano de 23, é isso. Muito auspicioso. Beijo, pessoal. Beijo, obrigada a todos.